Olá, sou o professor Zaldo e dou aulas de cinema para os alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 do Cruzeiro. Em algumas videoaulas, vamos ter a oportunidade de dialogar sobre a produção de vídeos e você vai poder utilizar do seu celular para criar suas histórias e revelar o cineasta que existe dentro de você. Graças à popularização dos aparelhos celulares, que é importante a gente diga que é muito mais do que um telefone, nós podemos escrever roteiros, podemos gravar vídeos, podemos editá-los e inclusive enviar através da internet para os amigos, para que o mundo conheça o trabalho que a gente faz. Mas como surgiu o cinema? Como foram gravados os primeiros filmes e os primeiros efeitos especiais? Como é que eles eram produzidos? Esse assunto, os primórdios do cinema, o início do cinema, foi o tema do vídeo que fizemos divulgando o nosso último festival, a 5ª edição do Festival de Cinema Curta um Curta. Os nossos alunos Luna e Gustavo foram os protagonistas. Eles cederam as suas imagens nos cartazes, nos troféus e no teaser, que nada mais é do que um vídeo que faz a propaganda do festival. Veja como é que o teaser ficou. É legal? Olha, Gustavo, o cinema é uma indústria multimilionária que teve sua origem no dia 28 de dezembro de 1895. Foi a data da primeira sessão pública de filmes, em Paris, onde os irmãos Louis e Auguste Lumière organizaram a primeira sessão de cinema da história. 10 curtas com alguns minutos de duração foram projetadas para 33 pessoas, que pagaram R$1 para ver esses filmes. As cenas foram vistas como tão reais que quando a imagem da chegada de um trem foi projetada, os espectadores ficaram assustados com medo de serem atropelados. Estava nascendo ali o cinema como conhecemos hoje, com cartazes anunciando as atrações, cobrança de ingresso e com várias pessoas assistindo ao mesmo tempo e comendo pipocas. Comendo pipocas? Bem, as pipocas surgiram no cinema por volta de 1920, com a venda feita por ambulantes. Aí surgiram as máquinas elétricas de fazer pipoca. E os cinemas abriram suas próprias lanchonetes. Tchau, Gustavo. Gente, eu tenho que trazer esse menino de novo, pelo amor de Deus. Vem, Gustavo. Meu Deus. Um dos primeiros efeitos especiais era fazer as pessoas e as coisas sumirem. Havia sempre música no cinema. Por isso, os primeiros filmes eram mudos, mas a projeção não era silenciosa. Agora, tchau. Nossa, eu sumi ela, agora eu tenho que trazer ela de volta. Volta. Tchau. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. É importante destacar a participação das mulheres nos primeiros filmes. Alice Guy Blacher criou seus roteiros e atuava em seus próprios filmes. O mesmo aconteceu com o mágico ilusionista Georges Méliès, que entre seus mais de 400 filmes criou o famoso Viagem à Lua. Agora, nós alunos do CEP1 do Cruzeiro, damos continuidade à obra cinematográfica e criamos nossos próprios filmes, Os filmes estarão no 5º Festival Curta um Curta. que será realizado no dia 2, 3 e 4 de dezembro. Vem aqui no CEMIC. Vem! 10 curtas com alguns minutos de duração foram projetados para 33 pessoas. Oxe. Tchau, Gustavo. Então, gente, eu tenho que trazer esse menino de novo, então, né? Não dá pra fazer a cena, gente. 10 curtas com alguns minutos. Professor, Não, calma, aí a gente... O cinema é uma indústria multimilionária. Tchau. Tenho dito para os nossos alunos que o primeiro passo para um filme ou um vídeo ter qualidade é que ele tenha um bom roteiro. Você precisa escrever
cada passo do que vai ser dito. Veja, por exemplo, essa videoaula. Ela também é fruto de um roteiro, onde eu pensei direitinho o que haveria de ser dito para você. Primeiro eu escrevi, depois reescrevi, tornei a rever, e só depois disso é que eu faço a gravação. No momento do roteiro, é o momento em que você pesquisa, busca formular as falas dos personagens que você criar para a sua história, elabora as ideias, procura fazer com que elas deem sentido ao que você quer mostrar. E eu costumo dizer que um bom filme, ele já é um bom filme no papel, quando a gente lê o roteiro e a gente inclusive imagina as cenas como são gravadas. É importante que outras pessoas também critiquem seu roteiro. Assim, o roteiro desse teaser, por exemplo, foi mostrado para vários alunos e eles fizeram ali as suas ponderações. Sugeriram cortes de algumas falas, acrescentaram outras. Depois lemos o texto, o cronometramos, afinal o nosso teaser ele não poderia ficar muito grande, ele tem ali o tempo de 3 minutos e meio. E depois veio o momento dos ensaios. O roteiro foi impresso, entregue ali para os nossos atores, para que eles decorassem suas falas. E você viu que no final do teaser, inclusive, nós mostramos uma imagem da aluna, ela ensaiando ali a sua fala. O cinema é uma indústria multimilionária. Tchau. Você percebeu que em algumas vezes, em alguns momentos, aparece só a voz dos alunos, mas não aparece a imagem deles. Até isso é previsto no roteiro. Vejam o roteiro nosso, por exemplo. Em negrito, o que os alunos vão falar aparecendo, e ali eles precisam decorar. E a outra parte, eles leem como se eles estivessem falando. Que quando a imagem da chegada de um trem foi projetada, Nesse momento, a imagem deles não aparece. É substituída pelas imagens ilustrativas, que nós chamamos no meio audiovisual de imagens de preenchimento. Vocês viram a beleza dos locais de gravação? Ou sets de filmagens, como é dito no meio audiovisual? Além da escola, nós gravamos na Praça dos Cristais e na Concha Acústica. Afinal, isso valoriza e torna os vídeos mais agradáveis de serem vistos. Lá na Praça dos Cristais, onde nós realizamos a gravação, havia alguns trabalhadores cortando grama e estavam fazendo um barulho enorme, atrapalhando as gravações. Aí nós pedimos e eles gentilmente suspenderam o trabalho por alguns minutos enquanto nós gravávamos a cena. Isso é muito importante dizer para você. Quando você estiver elaborando o seu vídeo, preparando o seu vídeo na hora da gravação, lembre-se que tão importante quanto a imagem que você está captando são os sons que você tem que captar. Então, além do microfone da câmera, eu estou usando esse microfone para identificar o que é que fica de melhor. Porque é muito importante que a gente tenha um áudio tão bom quanto temos um vídeo. Esse vídeo pode ser estudado de várias formas. Ele é interdisciplinar. Em ciências, por exemplo, você ouviu a reverberação do som quando a aluna gritou lá, cinema! Cinema! Produziu o que nós chamamos de eco. Por muito bem. Pesquise na internet o que é o eco, como é que ele se forma. E você verá que a forma daquela concha foi elaborada pelo arquiteto Oscar Niemeyer foi proposital, justamente para dar esse efeito do eco para quem falasse ali embaixo. Em que local de Brasília está a Praça dos Cristais e onde está a Concha Acústica? Aí já entra a geografia. Veja no mapa onde é que estão. E o sumiço dos alunos, como é que foi feito? Tchau, Gustavo. Gente, eu tenho que trazer esse menino de novo, pelo amor de Deus. Vem, Gustavo. No final do teaser, a gente também dá uma dica. Tchau, Gustavo. Então, gente, eu tenho que trazer esse menino de novo, então, né? Fizemos a gravação com a câmera num tripé. Pedimos que a aluna ficasse ali paradinha enquanto o Gustavo saía de cena. Depois a aluna passaria o texto como se ele estivesse sumido. Na hora da edição, foi só a gente cortar os pedaços do vídeo em que o Gustavo saía e entrava em cena, dando a ideia de que ele havia sumido e aparecido. Legal, né? Por muito bem. No início desse ano fizemos alguns ensaios em sala de aula desse efeito especial, o sumiço e o aparecimento de pessoas,
que foi uma criação do Georges Méliès, mas nós fizemos isso usando o celular na mão dos alunos, e os alunos pausavam, davam pausa na hora da gravação. E até que deu certo, veja como é que ficou. Ai, ganhei minha varinha nova, eu tô tão feliz. Pedro, vem aqui. Oi. Posso usar minha varinha com você? Sim. Então tá. Menina! Não era você que eu queria. Ah, você tá aqui. Ai! Júlia? Julie? Minha varinha não tá bem calibrada, não. Vou tentar mais uma vez. Meu Deus! E agora? O cinema é uma criação humana onde milhares de pessoas colaboram e colaboraram com a sua realização. Desde os primeiros inventores que conseguiram criar as primeiras câmeras, até os pesquisadores e cientistas que permitiram que hoje tivéssemos os nossos aparelhos celulares, os smartphones, com tanta tecnologia empregada, foram muitos os homens e mulheres que se dedicaram a essa causa. Assim, quando nós produzimos um bom vídeo, não deixamos de estar prestando homenagem pelo esforço e colaboração que essas pessoas fizeram pela humanidade. Um vídeo é o produto mais sofisticado em termos de comunicação humana. Pode ter um impacto transformador, passando grandes mensagens, e através dele nós podemos construir um mundo melhor, mais solidário, mais justo. Pense nisso. Que as mensagens e vídeos produzidos por você sejam ideias transformadoras a ajudarem a criar um ambiente de paz. No ano passado, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, lançou um concurso, um festival de cinema. Concurso Luz, Câmera, Educação, voltado à produção de vídeos com 1 minuto de duração, 60 segundos. E esses vídeos deveriam prestar homenagem à escola pública. Dos 4 prêmios oferecidos, 2 foram conquistados por vídeos produzidos em nossa escola. O melhor vídeo dos alunos e o melhor vídeo júri popular. Para realizá-los, tivemos o mesmo rigor. Bom roteiro, elaboração minuciosa do roteiro, depois vieram os ensaios, as gravações. Veja como é que ficaram. A escola que temos hoje Pode ser chamada como a segunda casa dos alunos. pois quase metade do dia dos alunos se faz na escola. Nossa escola pública é um espaço que nos fornece conhecimento e nos forma como cidadãos competentes. Tornando um ambiente agradável de conviver. Queremos uma escola ainda melhor. que aquela opinião dos alunos seja ouvida, cujo respeito e dedicação seja prioridade entre alunos e professores. Como diz o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, não só os alunos aprendem na escola, mas os professores também aprendem com os alunos. Acontecendo uma interação entre os dois lados. Tornando a escola não só a segunda casa dos alunos, Como também a segunda casa dos professores. A escola que temos hoje pode ser chamada a segunda casa dos alunos. Pois cada metade do dia da escola se passa na escola. Tornando a escola não só Há um espaço democrático que semeia inteligências e prepara melhores futuros. Nesse espaço convivem pessoas de todas as cores, preferências, ideologias, sonhos, religiões e posições socioeconômicas. Esse espaço vivo é a escola pública. No Brasil, são 182 mil escolas públicas, formando 48 milhões de estudantes, a seguirem colaborando com uma sociedade que respeite o diferente, que ampare o pequeno, que tolere o que não pensa igual. Somos 2,5 milhões de professores, trabalhadores nas escolas públicas, educadores que amam, servem, mas quando necessário também denunciam e resistem, pois insistimos num Brasil mais justo, solidário e que propicie felicidade para todos os brasileiros e brasileiras. Pela escola pública e por qualidade na educação, somos presentes. Mantenha-se em casa colaborando com o isolamento social. E se puder, faça pesquisas. Vá no YouTube, assista os primeiros filmes que foram criados, assista alguns filmes dos irmãos Auguste e Louis Lumière, os filmes de Alice Guy Blaché e os filmes de Georges Méliès. Tente descobrir como Georges Méliès fazia os seus efeitos especiais.
E, se possível, como exercício, produza um vídeo de até 1 minuto e nos envie. Aqui está o nosso WhatsApp. Quem sabe na próxima videoaula não mostramos aqui. Abraço à distância e até o nosso próximo encontro.